Mensagem, reflexão e oração. Você acompanha agora no programa Família, Plano de Deus. Um programa produzido pela Pastoral Familiar da Diocese de Blumenau. Apoio Lanzer Confecções, Rua Doutor Blumenau, 9290. Grazi Martins, no SIC Blumenau e Rua 15 de Novembro. Super Pique da Fortaleza, diariamente com excelentes ofertas de produtos e o bom atendimento que você merece. Rua... Como é bom ter a minha família, como é bom. Reunidos aqui, no quê? Só pra louvar o Senhor, só pra louvar novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui. Estamos iniciando com muita alegria mais um programa Família Plano de Deus. Quero saudar a todos os nossos ouvintes que todos os sábados neste horário estão sintonizados conosco através da Rádio Arca da Aliança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam no coração e no seio de cada lar de todas as nossas famílias. E hoje, para a nossa alegria, temos aqui visitantes que vieram também para participar do nosso programa, que são lá da Paróquia Cristo Rei, o Rogério dos Santos e o Mário Coelho, que também vão saudar os nossos ouvintes, né? Dando um bom dia a todos que estão ligadinhos conosco nesse momento. Um bom dia a todos que nos escutam e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco e nos ilumine para mais esse encontro. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui e que o Senhor Deus nos acolha nesse momento e esteja conosco nesse momento do programa. Então, né? O Rogério dos Santos, ele é Relações Públicas na coordenação do Movimento de Irmãos. O Mário Coelho é coordenador paroquial do movimento lá na Cristo Rei. E então, né, bairro da Velha, e eles vão estar conosco nesse programa, partilhando um pouquinho dos objetivos, das atividades, do movimento de irmãos, que é tão importante, né, na evangelização da família, todos os nossos movimentos. E assim como eles que hoje estão aqui nos visitando, participando e partilhando também dos trabalhos conosco, outros membros de outros movimentos são convidados a estar aqui nos próximos programas. Como eu já falei no sábado passado, basta que façam uma ligação para a gente durante a semana para confirmar, né? Então, até já vou colocar no ar o meu telefone para que as pessoas possam fazer esse contato comigo, né? O meu telefone é 31, o meu telefone para que... 710019. Ou então também pode fazer contato com o Emerson José, que é o nosso, né, colaborador aqui no estúdio, no nosso programa. Então, e para iniciar o nosso programa, como sempre a gente leva ao ar todos os sábados, uma mensagem onde Deus nos fala. E hoje o Senhor Deus quer abrir caminhos para que possamos nos salvar. Ele quer afastar de nós toda a impureza, para que, purificados, subamos a montanha santa. Então ele nos diz: eu, Senhor, ordenei a todo obstáculo que se levante para que eu, o Rei da Glória, pudesse entrar e reinar na tua vida e na vida dessa geração. Pois esta é a geração que buscará a minha face e se elevará até a minha presença, elevando suas mãos inocentes, em toda honestidade e verdade. É um coração puro, livre de más intenções. Eu preparo uma geração pura, um povo santo e perfeito. É ele que ouvirá o som da trombeta e responderá ao chamado de subir mais alto. Mas antes é preciso que o coração e a alma sejam lavados e purificados. Eu vou apurar o meu povo e passá-lo
pelo candinho, pois é um povo puro que subirá a montanha do Senhor. Tu não subirás sozinho. Eu, o Rei da Glória, abrirei o caminho. Eu não venho para te desligar dos laços terrestres. Eu vou te elevar e te separar de tudo que é obstáculo e mácula. Eu já estou fazendo uma obra de purificação e de limpeza em teu coração. Quando tu me abres teu coração, eu, o Rei da Glória, entro em ti e trago minha glória para que todos os domínios da tua vida sejam preenchidos com essa glória. É a minha glória em ti que te permitirá subir a montanha do Senhor, pois ela expulsará todas as impurezas e más intenções do teu coração. Não me convides para teu coração apenas para que sejas salvo. Convide-me com toda a minha glória para que tu sejas glorificado interiormente, pois tu fazes parte da geração que buscará a minha face. Eu sou forte e poderoso. Ganharei todas as batalhas por ti. Deixa-me apenas entrar em tua vida com todo o meu poder. Abandona a tua vida em mim. Você que nos ouve pode estar nos ligando pelo telefone 3340-1260, fazendo seu pedido de oração, registrando os aniversariantes de sua família e também, se assim desejar, poderá pedir a música que deseja ouvir. E nós agora, então, no início do programa, vamos ouvir uma música que nos introduz dentro do nosso trabalho e do nosso tema de hoje. Deus fez um chamado e deu uma ordem a Abraão, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu uma nação. Diante de um anjo e uma mulher se despojou, olhou para o céu e disse: eis-me aqui. E desse sim nasceu Jesus. Quero Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Ei, você irmão, que tem relutado a dizer um sim ao Santo Deus, eu sei que Ele quer mudar sua vida, eu sei, é só dizer seu sim. Um dia Deus fez um chamado
e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Você está acompanhando o programa Família Plano de Deus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Estamos aqui e queremos dizer o nosso sim a Jesus, que continua a chamar a cada um de nós. Primeiramente nos chamou à vida, nos chamou a ser cristão e nos convida e nos chama hoje a colaborar na construção do reino de Deus, e são muitos os caminhos. Nós podemos dar o nosso sim através do trabalho, do envolvimento, da missão, através do movimento familiar, através de uma pastoral ou através do ministério diaconal, como também o Rogério dos Santos está dando seu sim, e que está aqui conosco hoje, e também é aluno da Escola Diaconal. Então, assim também, cada um de nós, Cristo sempre nos convida e nos chama, e de muitas maneiras nós podemos responder o nosso sim. São muitos os trabalhos, são muitas as pastorais, são também, nos ajudam a colocar nessa caminhada todos os movimentos. Então, o sentido profundo da vida nasce da amizade, do amor. A própria Escritura nos lembra, a fé e a esperança são essenciais, mas o mais importante e decisivo é o amor. E Santo Agostinho, aliás, sempre inspirado, escreveu: decisivo é o amor. Decisivo, você vale à medida que você é amado. Amar alguém é valorizá-lo, dar-lhe um voto de confiança, força, estima e apoio. Sentir-se amado é receber incentivo, apreço e admiração. Quando você já não admira uma pessoa, seu amor morreu, caducou, empobreceu. Deus nos valorizou ao ponto de nos enviar seu Filho unigênito como Redentor. O madeiro ensanguentado da cruz, recortado no horizonte dos tempos, é o maior sinal visível do amor infinito de Deus pela humanidade. Qual é o maior inimigo do amor? Certamente o egoísmo. O egoísta não ama, apenas busca vantagens pessoais, benefícios próprios. Quem vive contrato sobre si mesmo fecha as portas à felicidade, porque não aprendeu a arte de jogar janela fora seu coração, seus interesses, seus programas, seus defeitos, seu egoísmo nefasto, demolidor. Quem ama está motivado, traz nos olhos um estranho brilho, sorrir para a vida, não teme obstáculos, irradia paz, segurança, destemor. Sentir-se amado profundamente é conhecer de perto o gosto bom da felicidade,
a força imbatível da motivação, da alegria de viver. Somos o que são nossos pensamentos, atitudes e gestos de solidariedade. Custamos o preço do sangue de um Deus e valemos à medida que amarmos e formos amados, no tempo a caminho da eternidade. E então agora nós vamos aclamar o Evangelho do dia que ouviremos em seguida. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Então, meus amigos, aqui presente conosco, participando desse programa, nossos ouvintes, a atitude dos fariseus que se aproximavam sempre de Jesus era sempre com a intenção retorcida e gestos arrogantes. E encontram aqui a sua contrapartida na atitude das crianças, que sem a possibilidade sequer de chegar por si mesma a Jesus, devem ser apresentadas por outras. E muitas vezes isso acontece com muita dificuldade. As crianças são para Jesus não somente objeto de atenção e carinho, mas também são modelos a serem imitados por todos aqueles que querem seguir verdadeiramente o caminho cristão e participar do reino de Deus. Sendo um dom, o reino não está reservado aos prometidos, que pretendem escalar os céus, senão para aqueles que, como criança, confiam, abrem-se e se entregam por completo e benevolência divina. E hoje nós poderíamos nos perguntar, quais as barreiras que precisam ser superadas para que todas as crianças possam chegar a Jesus? Muitas crianças hoje, e aqui eu peço assim também a participação, a colaboração dos meus colegas que estão aqui, o Rogério, o Mário, né? Nós vimos nessa passagem do Evangelho que, segundo lá a tradição dos fariseus, judeus, as crianças eram impedidas de participar da vida normal da comunidade. Então, por isso, conforme a tradição deles, eles achavam que não era normal que as crianças chegassem até Jesus. As mães percebiam a atitude de Jesus e procuravam chegar até ele com suas crianças para que ele os abençoasse.
Hoje são outros impedimentos que fazem que muitas crianças em nossas famílias não possam chegar a Jesus ou conhecer de perto a Jesus. Muitas crianças nos dias de hoje, em muitas de nossas famílias, ainda não receberam o sacramento do batismo, são impedidas por desinteresse ou por falta de fé dos pais de participar de uma catequese e também desse encontro com Jesus na Eucaristia. Do ponto de vista de vocês, o que vocês acham que a gente poderia fazer como pastoral, como movimento, lá na nossa rua, no nosso bairro, na nossa paróquia? Porque se a gente começar a observar, vai encontrar muitas crianças sem o batismo, muitas crianças ainda sem participar da catequese. E quem são os responsáveis? Bom, eu penso que essa leitura nos remete a algumas coisas. Primeiro, a questão da criança do coração puro, onde é um lugar onde a gente tem que se espelhar, né? Eu acho que a partir do momento que você ganha a maturidade, você perde um pouco dessa pureza, e por isso então as crianças se aproximavam de Jesus, porque justamente elas não viam barreiras para isso, e quando a gente vai tendo uma maturidade, a gente começa a enxergar algumas barreiras. Não vou para a igreja por causa disso, por causa do padre, por causa do papa, por causa disso ou daquilo, e isso você acaba passando para os teus filhos, para os teus sobrinhos, e aí começa então esse distanciamento. Então, na verdade, a criança ainda tem aquele coração puro, aquela vontade de se aproximar a Deus, mas muitas vezes impedida pela atitude dos pais que já se contaminaram. Trazer isso para a realidade da comunidade é dizer que vamos começar primeiro com os pais, com os adultos, né? Fazer com que eles se aproximem mais da nossa igreja através dos movimentos, através até das festividades da igreja, por que não, né? Aí se aproxima também da comunidade, e uma vez se aproximando, nós temos que ter a acolhida. Acho que aqueles que já estão mais próximos, já estão participando da igreja, eles têm sim que dar acolhida para essas pessoas que estão chegando. A partir deste momento, a família que é acolhida na igreja se sente à vontade, vê um ambiente de amor, e aí sim tem aquela intenção de colocar o seu filho ali, e mais uma vez a nossa acolhida na catequese, no grupo de jovens, enfim, vários movimentos da igreja que estão direcionados às crianças e aos jovens. A gente fala criança, mas eu acho que o jovem também é incluído nesse contexto, né? Então, eu vejo que tudo parte do amor, realmente, né? Da vontade e da iniciativa de amar, e da acolhida daquele que está lá realmente, né? Da vontade realmente, né? Na igreja, e também demonstra o amor através dessa acolhida. Então, né? E eu, Rogério, o que você pensa, como você vê, né? Essa atitude de Jesus, que ficou até aborrecido com os apóstolos que tentavam afastar as crianças de chegar até ele. Gostaria de fazer um comparativo com esse evangelho com o nosso dia a dia. Se formos observar a questão Igreja, Jesus, e os discípulos na época que impediram das crianças chegar junto a Jesus, nós pais que educamos os filhos. Quantas vezes não levamos os nossos filhos para as missas, para a igreja em si? Quantas vezes, para não querer ter um compromisso junto com a igreja, não queremos que os nossos filhos participem de um grupo de coroinhas, de um grupo vocacional, de um grupo de adolescentes, ou até mesmo na catequese? Se nós pais nos perguntarmos, será que a gente não é igual? Não estamos agindo de uma forma semelhante, até num certo grau, com o que nos foi proclamado nesta palavra de hoje? E quanto às crianças ainda, e quanto à nossa catequese dentro do lar, pois o pai e a mãe
têm de ser os primeiros catequistas, e falar isso, eu falo como pai e da minha esposa como mãe, que não é fácil, porque a gente tem muita coisa que o mundo traz e que a gente acaba querendo dar mais sentido ou mais prioridade para isso do que a palavra de Deus. Eu falo assim, temos os nossos filhos em casa, quando é que nós não deixamos que eles se aproximem da palavra de Deus? Eles têm tantas coisas como celulares, tablets, computadores, jogos, diversão, e muitas vezes a gente vai trazendo isso para eles porque eles gostam, faz parte do universo de brincadeira deles. E assim, né, é claro que quando chegar o momento de convidá-los para ir para a missa, o que vai se preparar? O que vai se preferir? Né? Vai se preferir aquilo que está mais perto ali dentro de casa, e não a palavra de Deus. E aí, agora uma questão muito forte que fica para nós pais, eu, no caso, estou dando essa ênfase, né? Pai, mãe, filhos, como nós fazemos essa catequese com os nossos filhos, o que nós falamos de Jesus em casa. Isso é uma coisa que nós temos que ficar atentos, porque se a gente não fala de Jesus em casa, ele vai falar, eles vão aprender aonde sobre isso. Então, para a gente meditar e refletir, que papel facilitador que eu estou fazendo em casa para que aproxime de Jesus os meus filhos. Então, né? Poderíamos dizer qual o tempo dedicado a Jesus, qual o espaço no dia a dia de nossas vidas, né? Que nós apresentamos, no caso, aos filhos, para que eles sintam, participem, né? E possam observar. Então, né? Que essa reflexão possa nos ajudar no agir de cada dia lá em nossas famílias, referente aos nossos filhos, e nessa busca de cada um de nós de aproximação sempre mais de Jesus, né? Então, eu quero aqui mandar um abraço a Maria Iris, que pediu oração para o seu esposo Rolf, o diácono Rolf, que passou por uma cirurgia e está em seu lar, em sua casa, se recuperando. Também ela pede pelo seu filho Rudinei e por todos aqui da Arca da Aliança. Estamos com vocês, Maria Iris, diácono Rolf, estamos rezando para que você possa se restabelecer em sua saúde, também pelo seu filho Rudinei, e assim possam voltar às atividades normais do dia a dia. Então, a música, né, que iremos ouvir, de acordo com o que a gente ouviu e refletiu, meditou no Evangelho, em seguida o nosso intervalo. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Você está acompanhando o programa Família Plano de Deus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Estamos de volta com o nosso programa Família Plano de Deus e eu quero mandar um abraço todo especial para a Dona Rosa, que acabou de nos ligar, pedindo oração pelo seu esposo Valmor, pelo seu genro Luciano, sua filha Lucélia, e ela pede oração então, né, pela recuperação da saúde do seu Valmor, também seu genro Luciano, que está com leucemia. Ele mora no Rio de Janeiro e está à procura de um doador compatível, né? Então, vamos rezar para que tudo isso possa se realizar e eles recuperarem a saúde. Também um abração carinhoso para Marilda, lá da Itopava Norte, que está pedindo oração pelo seu filho Alex e por todos aqui da Arca da Aliança. E também aproveito para convidar a todos para de hoje, né, dia 1º de março até o dia 4, com início hoje às 14 horas, esse grande encontro
com Jesus através do Queremos Deus da Arca da Aliança, né? Que lá vão celebrar santas missas, adoração ao Santíssimo, animação, tem praça da alimentação, confissões e atendimento de oração. Então, um carnaval diferente. Todos são convidados a participar desta grande festa em santidade com a Arca da Aliança. Então, o local, lá a Chácara Cidade de Deus, Rua Henrique Gribel, né, final da Itopava Central. E quem quiser se informar pode ligar no 3340-1260, como você também pode ligar para falar conosco nesse mesmo telefone, 3340-1260, e como fez a Marilda, a Dona Rosa, a Maria Iris, também fazer seu pedido de oração. Quero mandar um abraço todo especial para Maria, minha irmã, que estava de aniversário ontem, também a Beth, outra minha irmã, que veio do Rio de Janeiro para participar do aniversário, né, da Maria. E amanhã vamos estar todos reunidos lá na casa dela, comemorando o aniversário da Maria. Um abraço, muitas felicidades a você. A Rosângela de Gaspar está pedindo oração por toda a sua família. Família Silva Oliveira, Pamplona, pede pelo esposo Nelson, também pede por ela mesma, né? Então, e agora o nosso bate-papo com os nossos convidados, nossos visitantes, o Rogério dos Santos, né? E o Mário Coelho, que são lá da paróquia Cristo Rei, da Rua João Pessoa, no bairro da Velha, né? Então, eles representam hoje aqui o movimento de irmãos. Eles representam lá da comunidade, da paróquia, mas também todo o movimento em si. E assim, então, fique à vontade, Rogério e Mário, para dizer o que vocês desejam a respeito do movimento de irmãos. Até agradecer, Diácono Joãozinho, pela oportunidade. E é sempre importante, até como o programa né, o Família Plano de Deus, muitas vezes nós perguntamos o que tem para a família dentro das nossas igrejas, dentro das nossas paróquias, e muitas vezes é desconhecido, né? A nossa igreja é rica nos movimentos, principalmente nos movimentos familiares, ao qual amparada debaixo desse grande guarda-chuva que é a Pastoral da Família. E no nosso caso específico aqui, que é o Movimento de Irmãos, esse movimento ele teve como seu berço dentro da cidade de Curitiba, que foi mais ou menos para a década de início de 70, cujo Monsenhor Bernardo José Krasinski tinha um sonho, tinha uma necessidade, aquele sim, como a música de hoje que foi colocada, né, de poder transformar mais com as famílias. Então, ele convidou alguns casais e foi amadurecendo a ideia, outros casais foram dando seu sim, até que começou-se então a estruturar, a criar o que hoje é o movimento de irmãos. Esse movimento, ele é muito forte, ele tem o seu berço, como eu disse, em Curitiba, ele começou a se espalhar no mesmo, entre 75, já vindo para Itajaí, onde também se tornou forte, se espalhando para toda a arquidiocese de Florianópolis, depois mais para o sul do estado. E em Blumenau é relativamente um nenê, né, um bebê, porque ele começou aproximadamente de 4 a 5 anos atrás, né, depois com o desmembramento da diocese. Ele está estruturado de uma forma regimental, bem organizada, com um Conselho Nacional, abaixo desse Conselho Nacional uma coordenação diocesana, então aqui no caso a Diocese de Blumenau, e, como eu disse, por ser relativamente nova na nossa diocese, nós temos uma coordenação diária, então, que está debaixo dessa diocesana. Futuramente, a intenção, então, de ter outras áreas. Essa área que hoje faz parte e que ela tem debaixo dela são das cidades de Ilhota, Navegantes, Luiz Alves, né, e Blumenau.
né? Futuramente, então, talvez Blumenau se desmembre, tornando-se uma área 2. E debaixo dessa coordenação de áreas, então, vem as coordenações paroquiais, vem os grupos dentro de cada paróquia, que aí sim, então, os casais têm ali os seus encontros, a sua essência, né, de participação. Mas por que então esse movimento faz, o que ele interage? Ele interage com as famílias, busca essa restauração da família em si, né? E a sua missão quanto famílias que fazem parte é estar a serviço da igreja. Então, a sua essência, a sua mística, depois que o casal entrou, né, ele tem essa restauração, tem essa questão de estar junto, podendo trocar de ideias, verificando as suas dificuldades no quesito conjugal, no quesito família, né? Mas também, principalmente, dar o seu sim para o serviço comunitário. Então, ele não é um grupo que fique para si. Ele tem que estar junto com o padre, junto com os párocos, e a serviço daquilo que tem dentro da sua paróquia, seja na catequese, seja juntar-se a outras pastorais, mas ele tem que estar em movimento. Essa é a dinâmica. Ele não é estático, ele não é para si, ele é para o serviço em geral da comunidade. Então, né, com toda certeza, o casal que ingressa nesse movimento vai ter uma fonte onde pode alimentar-se espiritualmente também, né, se abastecer na palavra, se pode alimentar, se pode de Deus, e assim então ele vai se orientando ou deixando se orientar para exercer tantas atividades, né, de serviço pastoral e assim por diante em nossas comunidades. Então, o Mário, o que quer nos dizer, Mário, como coordenador do movimento lá na paróquia, o que você tem a nos dizer a respeito? Primeiramente, também agradecer o convite, né, estar aqui podendo falar do nosso movimento. E só complementando algumas coisas que o Rogério falou, realmente um dos grandes objetivos, ou um dos objetivos do movimento de irmãos, é congregar os casais numa comunidade de leigos engajados, dispostos a viver o Evangelho, o amor de Deus e o amor ao próximo, né? Então, diante disso, realmente, o foco é o serviço à comunidade. Como o nosso pároco costuma dizer, o padre Josué, não é movimento de irmãos, é irmãos em movimento. Olha, é boa essa ele costuma colocação, dizer isso, né? Muito boa. Parabéns ao padre Josué, né? Ele sempre diz isso para nós. Então, isso mostra que a essência realmente é essa, né? A gente viver em comunidade, trabalhando para a comunidade. Hoje, na paróquia Cristo Rei, nós somos em 17 casais, e o ingresso ao movimento de irmãos se faz através de retiro. Cada ano temos aí 3 datas de retiros. Esse ano vai acontecer em março, final de março. Vai acontecer também no mês de agosto e no mês de outubro. Normalmente, os casais do movimento de irmãos, eles convidam alguns casais para participarem do retiro. Mas também casais que se sentem à vontade para participar de um movimento da igreja, no caso, um movimento de irmãos, podem também nos procurar, né, para se oferecer a participar do retiro e, consequentemente, entrar no movimento de irmãos. Isso, na nossa paróquia, pode acontecer, por exemplo, no quarto domingo do mês, de cada mês, é o domingo que nós preparamos a missa da noite, missa das 19 horas. A liturgia, então, no caso, isso, né? A liturgia. Então, neste domingo, nesta missa, os casais que estiverem com interesse de participar do movimento de irmãos poderão nos procurar e se candidatar ao retiro. Se candidatar, que eu digo, mostrar interesse em participar do retiro. Conhecer melhor, né? Conhecer melhor, Como exato. é que ele pode... Eu vejo, assim, a importância do casal fazer parte de um movimento, porque antes de acontecer alguma consequência mais séria, que muitas vezes a gente não percebe, que pode desencadear para uma separação ou para alguma coisa maior, é fazer parte já de um grupo assim, para você descobrir que o teu problema muitas vezes não é maior do que o problema do outro,
e que você consegue enxergar que sempre tem um amparo e um apoio. E isso a gente tem muito forte dentro do movimento, né? Mário. Então só reforçando, né? Às vezes a gente não participa de um movimento da igreja, qual que seja, qualquer um deles, porque às vezes até sente vontade, mas tem vergonha de falar com alguém, de se expor, de achar também que participando do movimento tua vida vai ficar atribulada, tu não vai conseguir fazer outras coisas. Tudo é providência de Deus, né? Eu acho que a partir do momento que você se dedica, que você se entrega ao amor a Deus, tudo acontece na sua vida em detrimento disso, quer dizer, a favor disso, desculpa. Tudo acontece a favor disso. Então, a sua vida vai, vamos dizer assim, se ajeitando, né? As coisas vão acontecendo, e como o Rogério falou, às vezes a gente até está numa tribulação e passa por isso. Passa porque você está engajado nesse amor, né? Nesse amor ao próximo, nesse amor a Deus. Então tudo de bom vai acontecendo. Então aquelas pessoas que sentem vontade de participar, não se acanhem, venham falar conosco, né? A gente está sempre aberto para conversar, independente se vai realmente participar do movimento, se vai participar do retiro, mas nós, casais do movimento, estamos sempre abertos ao amor ao próximo. Então, eu aqui até coloco um desafio para os membros do Movimento de Irmãos, como também para os membros dos demais movimentos que são fortes aqui na nossa querida Blumenau, as equipes de Nossa Senhora, o Movimento Lareira, Cursilho, né, e outros, RCC. Então, as pessoas que estiverem passando por alguma dificuldade em seus relacionamentos, procurem em suas paróquias, suas comunidades, alguns casais membros desses movimentos. Com certeza, cada um desses movimentos tem casais aptos a ouvir, porque o mais importante quando alguém está numa situação difícil, de relacionamento, muitas vezes, ou qualquer que seja lá, né, a essência da sua dificuldade, muitas vezes ouvindo a pessoa, nós já estamos ajudando muito, né? Então não deixe de procurar, não deixe de buscar ajuda, não deixe de tentar de alguma forma contornar a situação, porque quando a situação se agrava muito, chega a um rompimento, uma separação, o sofrimento se torna muito maior, né? As dificuldades vão sempre se agravando mais. Eu agradeço a vocês por estar aqui com a gente, participando desse programa. As portas estão abertas para sempre que desejarem, né? Quando quiserem, serão muito bem-vindos, como também cada um membro de qualquer que seja pastoral da nossa igreja, quando tem alguma atividade a realizar, faça um contato com a gente, divulgue as promoções, os trabalhos que estão sendo realizados em favor da família. Então, tudo que é voltado para um benefício familiar, a gente está aberto, né, a dar espaço, a colaborar na medida do possível. Nós temos aqui a Celina, que pediu oração para toda a sua família. Ela pede oração pelo Beto, a Márcia, a Sandra, o Silvio, a Luciana, a Viviane, e ela também deseja ouvir a música, vai dar tudo certo. Nós vamos atender, então, pelo menos em parte, né, o pedido da dona Celina, ouvindo um trechinho dessa música, que o nosso programa já está chegando no final, e precisamos, né, fazer a nossa oração ainda pelos doentes, né, e por todas as famílias. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo.
bênção, vai dar tudo certo. 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 Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos então agora pedir pela saúde de todas as pessoas que nos ligaram, como também por todos os enfermos, os que estão hospitalizados, que estão acamados, ou bem por todos os enfermos, bem por todos adoentados em suas casas, em seus lares, e também por aqueles que precisam de saúde, não só de saúde física, como também espiritual. Senhor nosso Deus, que enviaste vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos e pedimos pelos nossos irmãos enfermos. Com a paciência fortalecida, a esperança renovada, superem a doença por vossa graça e proteção e voltem a desfrutar do dom da saúde por vossa ajuda. Jesus, passastes pelo mundo fazendo bem e curando a todos. Nós vos pedimos pelos que passam por enfermidades, dai-lhes a força do corpo e a firmeza do espírito, a resistência à dor e a saúde completa. Salvai-nos em vosso amor, Senhor nosso Deus, que sempre cercais de carinho as vossas criaturas. Erguei nossos irmãos doentes e sustentai-os com a vossa força. Dai-lhes o remédio, curai as fraquezas, a fim de que eles alcancem o conforto que de vós esperam. Amém. Convido a todo você que nos ouve a deixar um pouquinho seus afazeres e nos unir nessa oração à nossa Mãe por todas as nossas famílias, por todos que necessitam da sua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, desça sobre todas as nossas famílias, nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso muito obrigado ao Emerson, também ao Rogério, ao Mário, que estão aqui com a gente no programa, né? Volte sempre que desejar, a porta está aberta para vocês, né? Obrigado. E também nosso muito obrigado carinhoso aos nossos colaboradores desse programa e a você que nos ouve. Fale ao seu amigo, ao seu vizinho, aos membros da sua família, para aos sábados de manhã sintonizar a Arca da Aliança nesse programa Família Plano de Deus. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis.
A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar. Você acompanhou aqui na Rádio Arca da Aliança o programa Família Plano de Deus. Apoio Lanzer Confecções, Rua Doutor Blumenau, 9290. Grazi Martins, no SIC Blumenau e Rua 15 de Novembro. Super Pique da Fortaleza, diariamente com excelentes ofertas e produtos e o bom atendimento que você merece. Rua Júlio Michel, 135, bairro Fortaleza, fone 3334-6275. Como é bom ter a minha família, como